Oi pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto. Vamos fazer língua portuguesa no livro Crescer. E a gente está começando outra unidade, a unidade 4, que a gente vai estudar o gênero textual entrevista. Então, o nome da unidade é Quem é o entrevistado? A gente vai fazer várias páginas, mas a maioria é leitura, então tá bem tranquilo. A gente vai da 103 até a 109. Então, 103. 1. Na nuvem de palavras a seguir, há 11 palavras ou expressões relacionadas com o gênero entrevista, que será estudado nesta unidade. Localize e contorne esses itens. Então, dessas palavras, eu vou circular só as que têm a ver com entrevista. Perguntas, porque na entrevista o entrevistador faz perguntas para o entrevistado. Rádio, uma entrevista pode ser ouvida pelo rádio, pode acontecer através do rádio. Entrevistado. Revista, é comum a gente ler entrevistas nas revistas. Biblioteca, porque numa biblioteca eu posso ter vários livros com entrevistas. Site jornalístico, que é site de jornal, com certeza é um lugar onde eu vou achar muitas entrevistas. Jornal. Câmera, porque a entrevista pode ser filmada ou fotografada. Televisão, posso assistir uma entrevista na TV. Respostas, o entrevistado dá respostas. Microfone. Repórter. Iluminação, porque se for uma entrevista gravada, é importante a iluminação, né? Acho que seriam essas. Agora vamos para a página 104. Nesta unidade, você vai ler entrevistas sobre diferentes assuntos. Podemos acompanhar uma entrevista quando ligamos a televisão ou o rádio, quando lemos sites jornalísticos, jornais, revistas. 1. Veja algumas situações em que um repórter faz uma entrevista. Entrevista para emissora de rádio. Programa de entrevista para televisão. Repórter entrevistando pessoas na rua. Entrevista coletiva. Quando os atletas, aqui no caso são atletas, né? Eles estão dando entrevista para vários repórteres ao mesmo tempo. Aí é uma entrevista coletiva. 2. Se você pudesse entrevistar uma pessoa, quem escolheria? Por quê? Isso é uma atividade só para você pensar, não precisa escrever em lugar nenhum. 105. Leitura 1. Primeira entrevista que a gente vai ler. Você conhece o movimento cultural do hip hop? Sabe quem é MC Sofia ou já ouviu alguma música dessa artista? Leia agora uma entrevista com MC Sofia, publicada no site da Associação Vagalume, uma instituição que desenvolve projetos de educação, cultura e meio ambiente. Você imagina qual será o assunto da entrevista? Por quê? Confira. Se já falou aqui em cima de movimento cultural e de que ela é uma MC, dá pra gente imaginar o assunto, né? Só de saber quem ela é. Dá para ver aqui que foi tirado de um site, né? Tem o endereço do site aqui, www.vagalume.org.br. Entrevista MC Sofia. Sofia Gomes Rocha G. Correia tem 11 anos e participa do programa Rede no projeto Âncora, que troca trabalhos com a comunidade. Boa Vista, em Oriximiná, Pará. Lá ela faz aulas de circo, skate, culinária e inglês. E além de tudo isso, ainda é MC Sofia.
Vem ganhando destaque na cena do hip hop paulistano, com letras que falam de assuntos como racismo e questões de gênero para as crianças. Participou da Viradinha Cultural e tem se apresentado com um grupo Hip Hop Kids por toda a cidade. Nesse ano fará shows em Brasília e no Rio de Janeiro, mas as viagens acontecerão nos finais de semana para não atrapalhar na escola. Acompanhe abaixo a entrevista que fizemos com a MC Sofia para o boletim do programa Rede. Isso daqui não é a entrevista ainda, é uma introdução que o repórter fez sobre quem é entrevistada. A gente precisa conhecer ela um pouquinho antes de ir para a entrevista propriamente dita. Aí vai vir sempre assim, a pergunta do repórter, a resposta dela. 1. Fale um pouco sobre você. Como é a sua vida? O que você gosta de fazer? Eu passo o dia inteiro na escola e todos os dias tenho uma atividade diferente. De terça eu tenho aula de inglês, de quarta eu tenho de culinária e o programa Rede. De quinta eu tenho skate e de sexta eu vou à fonoaudióloga. Aqui eu gosto muito de jogar futebol e de fazer circo. E quando estou em casa, eu gosto de jogar taco. Com a minha mãe, eu vou aos meus shows e gosto de passear. E com o meu pai, vou ao parque para andar de skate. 106, continuação da entrevista. 2. Queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória no hip hop. Como você começou a cantar? Quando eu tinha 5 anos, eu já gostava de cantar com a minha mãe em casa. Aí ela me levou para participar de uma oficina do projeto Futuro do Hip Hop e eu quis fazer a oficina de MC. No começo, o 100%, que fez a oficina e me ajudou a cantar, escreveu algumas músicas para mim, mas hoje eu já consigo escrever sozinha. Agora eu me apresento com mais 9 crianças no grupo Hip Hop Kids. O primeiro show que eu fiz para bastante gente foi no Anhangabaú, quando eu tinha 7 anos. Era aniversário de São Paulo. Depois eu fui para o programa da Eliana e depois do programa eu fiz bastante shows e esse ano cantei na Viradinha Cultural. 3. Quais assuntos você traz nas suas músicas? Eu pesquiso bastante sobre os negros e a escravidão, e eu tenho algumas músicas com esse tema. Falo bastante sobre meninas, negros e sobre cabelo. Falo para as meninas aceitarem seus cabelos, porque elas alisam por causa da escola. Aí eu falo para elas aceitarem, porque elas ficam bonitas. Eu também tenho uma música que fala sobre a África e sobre todas as mulheres negras que ajudaram a combater o racismo. Gosto de estudar sobre Dandara, Clementina de Jesus, Chica da Silva e Carolina de Jesus. 4. Quais são seus sonhos? Quero aprender todas as línguas, viajar para todos os países e acabar com o preconceito, com o racismo e com o bullying. Também sonho em ser médica, cantora e atriz, ser rica e ter um carrão. A maioria das crianças de Oriximiná, tá certo, escreveu nas cartas que sonham em ter um barco e ser pescador, bem diferente das crianças daqui. Essa reticências no final quer dizer que a entrevista continuaria, né? Esse é só um trecho. Aqui embaixo a gente tem um glossário com algumas definições de palavras que apareceu no texto, ó. Hip hop, movimento cultural originado no início dos anos 70 nos Estados Unidos pela juventude negra, pobre e excluída das grandes cidades. Engloba formas artísticas variadas como o rap, o grafite e o break. Oriximiná, município do estado do Pará, na Amazônia brasileira. Viradinha Cultural, evento cultural da cidade de São Paulo destinado às crianças. Acontece paralelamente à virada cultural, dirigida aos adultos. A viradinha conta com diversas atividades, como oficinas, espetáculos musicais, peças de teatro e contação de histórias. Eu já participei da virada cultural, que é para adultos, com um canto coral.
E o Viradinha é só para as crianças, é muito legal. Agora a gente vai vamos dar um pulo mágico para a página 108. Mágica. Vamos lá. Estudo do texto. 1. A entrevista com MC Sofia foi publicada em um boletim de divulgação do programa Rede do Projeto Âncora, frequentado por Sofia, e no site da Associação Vagalume. As duas instituições dedicam-se a projetos de educação e cultura. O Projeto Âncora atua em São Paulo e o Vagalume na Amazônia brasileira. A. Em sua opinião, que relação há entre o conteúdo publicado no boletim e as atividades de MC Sofia? Só um minutinho. A relação é: a Sofia, ela faz parte desse projeto. Então, as coisas que ela faz estão relacionadas ao projeto. A relação dela com o projeto é que ela é aluna do projeto. Então, nós vamos por assim: Sofia participa do projeto. Foi lá que ela aprendeu a ser MC, né? B. Qual é a finalidade de entrevistar uma artista como o MC Sofia? Assinale as alternativas corretas, então tem mais de uma. Mostrar a vida de uma menina, mostrar a vida de uma menina que é artista, chamar atenção para o movimento cultural do hip hop. 2. Sobre a entrevista que você leu, responda: como esse texto está organizado? Ele tem no início, né, uma introdução sobre a entrevistada e depois é sempre a pergunta do repórter e a resposta dela. Então tem introdução, que é onde fala um pouco sobre a Sofia, e depois é sempre pergunta e resposta. B. Quem faz as perguntas no texto? O entrevistador ou repórter? C. Quem responde a essas perguntas? A Sofia, que é a entrevistada. Se você quiser, pode pôr o nome dela. 109. 3. Como as falas, perguntas e respostas foram indicadas na entrevista? As perguntas estão sempre em negrito e as respostas estão em caractere normal, né? Então, perguntas em negrito. E respostas sem negrito. Por que as falas foram indicadas dessa forma? Assinale as alternativas corretas. Por que as falas estão assim diferenciadas? Para que o leitor possa localizar com facilidade a pergunta? Sim, eu sei que as perguntas são as que estão em negrito.
Para economizar espaço na página? Não. Para organizar o texto? Sim. Em sua opinião, por que MC Sofia foi escolhida para ser entrevistada? Porque o que ela faz tem tudo a ver com o assunto que eles queriam trabalhar. Eles queriam falar sobre as atividades do projeto, que são as aulas de hip hop, de inglês, de culinária e de circo. E a MC Sofia aprendeu a ser MC Sofia dentro do projeto. Então tinha tudo a ver. Eles querem divulgar esse projeto e ela é parte desse projeto, então tem tudo a ver. Tipo assim, se eu quero divulgar a escolinha de futebol, eu vou entrevistar uma criança que estuda na escolinha de futebol, entendeu? Eu não vou pegar uma criança da rua que nunca foi na escolinha de futebol. Então, assim, tem que estar relacionado o assunto da entrevista com o entrevistado. 5. Releia a introdução da entrevista. Quem escreve a introdução? Essa primeira parte que fala sobre quem é a MC Sofia. Quem? O entrevistador. B. Em sua opinião, com qual objetivo essa introdução foi escrita? Para que fazer essa introdução? Assinale a resposta. Para destacar algumas curiosidades sobre a entrevistada, para apresentar informações sobre a entrevistada antes de iniciar a entrevista, para resumir a entrevista para aqueles que não quiserem lê-la inteira. Essa tá óbvia, né? Para dar umas informações sobre ela. C. Que informações são apresentadas na introdução? Onde ela vive, idade, nome e o assunto da entrevista. Isso aí. Por hoje é só, gente. Beijo, fiquem com Deus, bom fim de semana.